Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus a mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Esse horário todas as segundas-feiras às 18 horas. Convidamos aqueles que querem interceder ou por alguém da família que cometeu suicídio, ou por um amigo, ou apenas por um conhecido, ou até que ficou sabendo através da imprensa, que possamos estar reunidos em nome de Jesus para interceder pelos nossos irmãos que saíram da vida através da porta falsa do suicídio. E como todas as segundas-feiras, nós vamos fazer uma leitura do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo seu mentor espiritual Emmanuel. No capítulo hoje 126, Ídolos. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 29. Os ambientes religiosos não perceberam ainda toda a extensão do conceito de idolatria. Quando nos referimos a ídolos, tudo parece indicar exclusivamente as imagens materializadas nos altares de pedra. Essa é, porém, a face mais singela do problema. Necessitam os homens exterminar, antes de tudo, outros ídolos mais perigosos que lhes perturbam a visão e o sentimento. Demora-se a alma, muitas vezes, em adoração mentirosa. Refere-se o versículo às coisas sacrificadas aos ídolos, e o homem está rodeado de coisas da vida. Movimentando-as, a criatura enriquece o patrimônio evolutivo. É necessário, no entanto, diferenciar as que se encontram consagradas a Deus das sacrificadas aos ídolos. A ambição de alcançar os valores espirituais, de acordo com Jesus, chama-se virtude. O propósito de atingir vantagens transitórias no campo carnal, no plano da inquietação injusta, chama-se insensatez. Os primeiros lugares que o Mestre nos recomendou evitemos representam ídolos igualmente. Não consagrar, portanto, as coisas da vida e da alma ao culto do imediatismo terrestre é escapar da degrosseira posição adorativa. Quando te encontres, pois, preocupado com os insucessos e desgostos no círculo individual, não ouvides que o Cristo, aceitando a cruz, ensinou-nos o recurso de eliminar a idolatria mantida em nosso caminho por nós mesmos. Que possamos agora elevarmos o nosso pensamento a Jesus, o nosso Mestre amado, aquele que nos amou tanto que deu a sua própria vida por nós, deixando o exemplo de como devemos vencer o mundo. Mestre Jesus, te rogamos o perdão dos nossos pecados mais uma vez, Senhor, porque sabemos que são muitos. Senhor, misericórdia para com toda a humanidade, Senhor. Obrigado pela vida que nos destes. Obrigado por essa reencarnação, que possamos aproveitar as oportunidades que Tu nos deste, Senhor, para expiarmos os nossos erros do passado e para passarmos nas provas que Tu estipulaste, Senhor, para cada um de nós. Dai-nos a força e a coragem, Senhor, para enfrentarmos tudo o que precisamos enfrentar para a nossa melhoria intelectual e moral. Abençoa todos os que estão reunidos através da prece, através do pensamento, para interceder pelos nossos irmãos suicidas. Abençoe a todos aqueles que estão sendo hoje, Senhor, atingidos através da página do Emmanuel, ou que mais tarde assistirão o vídeo, assistirão a live em um outro momento.
É isso que nós te desejamos, Senhor, é isso que nós te pedimos, do fundo do nosso coração. Permanece conosco, Senhor, abençoando-nos a nossa pátria, coração do mundo, pátria do Evangelho, Senhor. Abençoe-nos, Senhor Jesus, a todos nós. Abençoe-nos, Senhor, aos nossos amados e aos nossos desafetos. E autoriza-nos a darmos início a mais uma prece pelos nossos irmãos suicidas. Que assim seja. Graças a Deus. Espero que todos estejam bem, ou se não, ficarão no decorrer da nossa oração, da nossa leitura, sempre um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre lembrando que o Evangelho segundo o Espiritismo nada mais é do que os ensinamentos de Jesus comentados pelos espíritos superiores e com as notas, os comentários de Allan Kardec. Que nós possamos, através da intuição, da inspiração, transmitir somente aquilo que é da santa doutrina espírita. Então vamos à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Jesus em casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver a Jesus para conhecê-lo, não o conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro, a uma árvore, para o ver, porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo-o, disse-lhe: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospedes hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e o recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuravam, a dizer: ele foi hospedar-se em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, dou a metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja no que for, indenizo-o com 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também este é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo de 1 a 10. Se a riqueza houvesse de constituir obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, conforme se poderia inferir de certas palavras de Jesus, interpretadas segundo a letra e não segundo o Espírito, Deus que a conhece, teria posto nas mãos de alguns um instrumento de perdição, sem apelação nenhuma, ideia que repugna a razão. Sem dúvida, pelos arrastamentos a que dá causa, pelas tentações que gera e pela fascinação que exerce, a riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais rigorosa do que a miséria. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra e lhe desvia do céu os pensamentos. Produz tal vertigem que muitas vezes aquele que passa da miséria à riqueza esquece de pronto a sua primeira condição. Os que com ele a partilharam, os que o ajudaram, e faz insensível, egoísta e vão. Amém. Então o trecho que nós lemos hoje do Evangelho de Jesus, do Evangelho segundo o Espiritismo,
nos fala do encontro de Zaqueu com o Mestre, mas nos fala principalmente do desejo de Zaqueu, o homem normal da sociedade da época, até julgado como homem de má vida pelo trabalho que ele exercia, que ele era um cobrador de impostos, né? E ele, desejando estar com Jesus, é convidado pelo Mestre, é dada a honra a ele de receber Jesus em sua casa. E ele, quando é acusado pelos seus próprios convidados diante de Jesus, ele testemunha do que ele já fazia em relação aos erros que ele já compreendia que estava cometendo. Porque o pecado, os erros, muitas das vezes nós os cometemos sem perceber que estamos cometendo. Mas Zaqueu não. Zaqueu, naquele momento evolutivo em que ele se encontrava, ele já sabia do mal que ele causava muitas vezes. E ele procurava compensar os seus delitos. Ele procurava recompensar aqueles que ele prejudicava. Então Jesus disse que aquele dia aquela casa alcançou a salvação, dizendo que Zaqueu era exemplo de cristão, em detrimento de muitos ali que se diziam filhos de Abraão pela descendência judia ou judaica, mas que não faziam nem a terça parte do que Zaqueu já fazia naquela época. Hoje nós sabemos que Zaqueu reencarnou como o Dr. Bezerra de Menezes. Nós que somos da doutrina espírita conhecemos a bela história que ele traçou a partir daquele momento que se encontrou com Jesus. Então nós podemos ver a mudança que Zaqueu sofreu desde aquele encontro em sua residência. Que nós possamos também ter esse encontro com Jesus, esse encontro desse grau que Zaqueu teve, que nós possamos estar alcançando o grau evolutivo em que Zaqueu se encontrava naquele momento, em reconhecer os nossos erros, em saber que muitas das vezes, com muitos recursos, deixamos de auxiliar o nosso irmão que passa a necessidade da própria alimentação. Então que nós possamos aproveitar esse ensinamento dessa noite para tentar buscar em nossa consciência como estamos agindo, como nós estamos vivendo, que testemunho nós estamos dando em nossas vidas. Estamos dando os testemunhos de cristãos ou estamos servindo a Mamon? Ou estamos servindo à riqueza, ao dinheiro, ao mundo? Nós que somos cristãos, independente da denominação religiosa que nos encontremos agora, dependendo da necessidade evolutiva, dependendo da nossa classe social, somos cristãos e precisamos dar um bom testemunho para sermos reconhecidos como Zaqueu foi reconhecido, como um homem que praticava já naquele momento o bem que ele podia fazer, o bem que ele já era capaz de fazer, e que nós possamos fazermos o bem àqueles que nos cercam, àqueles que convivem conosco, mas o bem que já nós somos capazes de fazer. Nós não somos santos. Na Terra aqui nós somos um planeta de expiação e provas. Todos nós temos os nossos defeitos, as nossas falhas, e estamos aqui para expiar os erros do passado, dessa vida e de outras. E através da fé, é através da mensagem de Jesus, quando ele nos afirma que fora da caridade não há salvação, que retornaremos à casa do Pai, como aquele filho pródigo que depois de errar pelo mundo, reconheceu que junto do Pai era o seu lugar. E aí herdou o título de filho e não era mais servo, e não era mais escravo, e não era discípulo, mas sim filho de Deus. Que nós possamos buscar esse lugar que está nos reservado desde a fundação do mundo pelo próprio Deus, inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas, que mandou o seu Filho, mais evoluído aqui na Terra, para nos mostrar o caminho. No Livro dos Espíritos está respondido ali: qual foi o espírito mais perfeito que o homem conheceu na Terra? Jesus. É a resposta mais curta que tem no Livro dos Espíritos. Modelo para ser seguido. E o que é modelo? É aquilo que nós imaginamos perfeito e que nós temos que buscar viver de acordo com aquele modelo. E não peguemos ninguém como modelo, peguemos somente a Jesus. Emmanuel nos fala, nos ensina, quando conversava com Chico, no início do mandato mediúnico do Chico Xavier, ele dizia o seguinte: quando o que eu te falo, o que te ensino, estiver em dissonância com o que Kardec falou, me abandone e siga Kardec. E se você encontrar alguma coisa nos manuscritos da obra básica da doutrina espírita, escritas por Allan Kardec, que esteja contra o que Jesus ensinou, abandone Kardec e continue com Jesus. Então esse é o nosso modelo. Nós possamos beber na fonte de seus ensinamentos e ser beneficiado pelo Consolador prometido, a doutrina espírita. Que nós possamos agora entrarmos em oração, entrarmos em prece, para intercedermos pelos nossos irmãos que falharam e desistiram da própria vida quando deveriam continuar, porque só Deus tem o direito de dizer que hora que acaba aquela vida, aquela reencarnação. Senhor Jesus, estamos aqui hoje de novo, Senhor, para interceder pelos nossos irmãos suicidas, que através dos nossos pensamentos de amor, de caridade, através da nossa prece, todos juntos que estão agora ao vivo, online, ou aqueles que mais tarde acessarão os nossos vídeos, Senhor, que possamos juntos mentalizarmos os nossos irmãos que cometeram esse ato por engano, por falta de fé, e possamos levar até eles, onde eles estiverem, Senhor, o alívio, o refrigério de suas almas, tão necessitados que estão, Senhor, sofrendo muitos com o desespero, com o arrependimento, com a saudade dos seus entes queridos, e por outro lado, esses entes queridos que ficaram também, que nós também possamos envolvê-los com o nosso amor, que é pequenino, mas que com a ajuda dos nossos mentores espirituais e dos espíritos da falange da Nossa Senhora Santíssima, nós temos a certeza e a fé que estão recebendo, onde estiverem, esse momento, esse remédio que é a prece intercessória. Jesus, muito obrigado por esse momento, Senhor, e que nós possamos estarmos aqui todas as segundas-feiras, em Teu nome, para interceder pelos nossos irmãos. Autoriza-nos, Senhor, a darmos por encerrado por essa noite a nossa prece pelos irmãos suicidas. Agradecendo a Ti, Senhor, a Virgem Maria, a Dr. Bezerra de Menezes, a Doutora Eurípides Barçanufo, a Irmã Celina, a Pai José e a todos os irmãos da cúpula espiritual do Lar Espírita Maria de Nazaré. Que assim seja. Graças a Deus. Quero desejar uma boa noite a todos, uma noite de repouso, que possam se preparar antes de dormir, através de uma prece, pedindo o amparo de Jesus nesse período de sono, em que nosso espírito está livre, muitas das vezes, no decurso até o amanhecer. Uma boa noite. Muito obrigado.